Professora Renata, o grupo formado pela Elaine, Angelina, Ivani e Ana Pimenta se reuniu aqui hoje para a gente programar a nossa atividade de prática pedagógica, certo? Com o objetivo de colocarmos em prática o que nós já aprendemos, né, acerca do cuidado com o planejamento das atividades, com a necessidade de respeitarmos o conhecimento prévio das crianças, no sentido de darmos atividades que tenham realmente sentido para a criança, nós optamos por desenvolver um tema muito atual, ligado à realidade cotidiana das crianças e que possibilita uma reflexão sobre os efeitos que tem acometido essa geração. Nós optamos pelo seguinte tema: leitura e escrita. O título da atividade se chama Entrando no Mundo da Leitura e da Escrita. Essa atividade está sendo planejada para uma primeira série, ou seja, as crianças já estão alfabetizadas, mas precisam completar esse ciclo de alfabetização. Nesse sentido, nós colocamos como objetivo geral da nossa atividade mostrar as formas de comunicação existentes, especialmente utilizando imagens, rótulos e propagandas. Como nós já vimos em algumas disciplinas, as crianças hoje estão sendo atingidas por uma intensa informação, intensa veiculação de informações diariamente. E nem sempre essas informações elas estão adequadas e são a nível de entendimento das crianças. Muitas vezes as crianças elas estão sendo induzidas, né, a se alimentarem de tal forma, a utilizarem determinados brinquedos de uma forma muito desenfreada, de uma forma muito massacrante. Então a nossa proposta é realmente fazer uma reflexão com relação a essa abordagem. Dentre esses objetivos específicos, a Angelina poderia agora falar alguns, né, do que a gente precisa. Como nós teríamos como objetivo específico. Eu acredito o seguinte: já que a gente vai trabalhar esse tema, abordar coisas mais fáceis ao alcance do olhar das crianças. Já que vamos trabalhar com a imagem, e nesse conteúdo a gente fala da criança conhecendo e sabendo já antes mesmo de frequentar a sala de aula, eu trouxe material para a gente ver, que seria a elaboração de conteúdos a partir de imagens muito comuns. Alguém de vocês aqui já deve ter entrado no hospital, que vocês chegam lá e dão de cara com aquele dedinho. Qualquer criança que chega lá, que você mostrar um ovo, ela vai saber que aquilo ali simboliza o silêncio. Então ela já vai ter lido aquela imagem. Então eu acho que o melhor conteúdo a partir daí seria essas coisas mais objetivas. A placa de pare, às vezes você está andando com uma criança, aí a criança vai e olha, para. Hoje em dia você está atravessando um sinal com a criança, um sinal fechou. Então assim, eu sugiro isso. A gente tem uns slogans também, coisa muito comum, toda criança conhece refrigerante, é o slogan da Coca-Cola. Trouxe material para todo mundo ver, porque é uma coisa prática e é a leitura antes da criança ser teoricamente alfabetizada, né? Dessa forma, como a Angelina já falou, a Elaine já tem algumas ideias também com relação ao desenvolvimento do tema, né? A partir da observação da maneira como as imagens e as informações atingem as crianças e como elas proporcionam que o processo de alfabetização, como nós aprendemos lá na disciplina, esse processo começa muito antes da criança entrar para a escola, como ela aprende a identificar as imagens, igual vocês falaram, identificar as imagens, ler as imagens. O desenvolvimento do nosso tema vai partir daí, da utilização dessas imagens, para identificar ao mesmo tempo e criar parâmetros sobre toda essa convivência da criança nesse mundo de informação e nesse mundo de imagens. Até que ponto isso aí beneficia a criança, até que ponto isso aí encaminha a criança para uma alfabetização, né? Até que ponto isso aí leva a criança para o consumismo. Nessa leitura que a criança faz, nós vamos aproveitar dessa leitura,
dessa apropriação da criança, mas encaminhando, direcionando para a área pedagógica, para a área da alfabetização, para a área da aprendizagem. Principalmente, eles já começaram a desenvolver nas crianças o espírito, o senso crítico. Isso. Né? Realmente, será que o que eu estou comendo é o que é bom para mim? Será que os rótulos que existem nas propagandas... Que as crianças já conhecem desde novinhas. Será que realmente eles dizem a verdade? Né? Numa geração que é tanto coisa pronta, conservante, né? Qual a alusão que se pode fazer já com crianças tão pequenas, né? Para que elas se inspirem em modelos, em exemplos de uma alimentação saudável, de se ver um bom filme. Então, depende do professor, como mediador, como interventor, né, apontar esses caminhos de uma forma lúdica, de uma forma em que a criança tenha a compreensão e possa dialogar com esse professor, com seus pares, porque nós aprendemos agora, nessa última disciplina, né, principalmente na semana 5, né? O quanto é importante o diálogo, o quanto é importante você ouvir o outro e a partir do que você ouve, você absorver, você se apropriar daquela informação. E isso é papel de quem? Do professor, né? Do adulto que está ali para, junto com a criança, adquirir a informação e transformar essa informação em conhecimento. Pois é, eu acho assim, a gente está vendo isso aí, a gente tem que tomar até muito cuidado para a gente não incentivar esses meninos ao consumismo. Exatamente. Porque apesar de a gente estar no período de iniciação da alfabetização, e está transmitindo que essas crianças, muito antes de serem alfabetizadas, saberem ler e escrever, elas já têm noção da leitura e da imagem, o que a gente pode passar também? De repente, se a gente pega uma embalagem de chips, vocês entram no supermercado, batata, mas já sabe que é chips. E aí a gente toma muito cuidado para não incentivá-los ao consumismo. Pegar essas imagens, por exemplo, a gente tem aqui a imagem do creme de dente Colgate, ou de um outro produto, em que a imagem remete uma leitura do que é o produto e mostrar para eles. Se alguém sabe o que é isso, como no símbolo anterior que eu estava mostrando para vocês aqui, o da Coca-Cola, por exemplo, eles vão bater o olho e falar que é refrigerante. Então, assim, mas não induzindo essas crianças ao consumismo. Eu sugiro que a gente também trabalhe uma atividade que é o jogo dos 5 euros. Apesar de eu ter uma gravura aqui de uma coisa que eles conhecem muito, que é bolacha, né, biscoito e tudo, eles vão bater o olho e vai ver que é de um biscoito, mas fazê-los acharem os erros. Por quê? Porque eles vão fazer a leitura do que é a imagem, que é de um biscoito muito conhecido, a maioria das crianças se alimentam disso, passá-los para eles a respeito do biscoito ser apenas um lanche, não ser um alimento tão saudável que eles podem substituir por uma fruta, mas mostrar para eles como atividade onde estão os erros, porque eles já vão fazendo leitura do desenho. A partir do desenho, o que está faltando? É um cabelinho. Do que é essa imagem? Da Colgate. Então, assim, pegar essas imagens que a gente tem e diluí-las para que eles leiam. O que você acha, Elaine? Ótimo. Trabalhar, começar esse trabalho, essa nossa proposta. Já que a nossa proposta é trabalhar esse conhecimento prévio das crianças, essa apropriação da leitura, antes de entrar na escola, trabalhar a imagem é o nosso melhor caminho. O que você acha da avaliação, Ivani? Como que a gente vai avaliar? Olha, eu acho que assim, ó, nesse momento da avaliação, a gente vê que se realmente o que a gente foi proposto, né, nos objetivos, se as crianças estão assimilando, né, colocando a atividade na de ligar, né, todas essas aí, ligando os seus nomes, fazer depois também no final uma frase, né, porque através da frase que eles vão construir, a gente vai ver o que ficou, né, ali guardado na memória deles, né, no conhecimento que eles adquiriram, né, e fazendo também, a gente através dessa avaliação, a gente tem que fazer a mediação, né, fazendo as intervenções necessárias para ajudar a criança, né, principalmente na elaboração das frases, a gente tem que intervir, porque de acordo com o Vygotsky, ele fala que a mediação do professor é super importante para acelerar, né, o desenvolvimento do conhecimento dela. Né? Então, se a gente ficar só vendo, né, não, a gente tem que fazer indagações, né, e falar, o que vocês acham disso, essas intervenções, eu acho que isso é muito importante. Eu também imagino que a partir disso daqui a gente também vai conseguir detectar, fazer alguns diagnósticos dos crianças que estão conseguindo fazer isso com facilidade e aqueles que estão
mas assim, ficando um pouquinho mais atrás. Isso tem dificuldade. Então, aí a gente consegue também pegar essas crianças que não conseguem ver que isso daqui às vezes é um creme de dente e trabalhar um pouco com essas crianças também, porque a gente, numa classe com 15 crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles que estão tendo dificuldades, ver os que vão conseguir enxergar isso, os que não vão, né? Identificar. Tipo aquele nível de desenvolvimento, né? Que cada criança tá, né? Isso. Então, para fechar assim, nessa primeira parte do nossa proposta, nós poderíamos separar então as nossas atividades em 4 atividades bem, né, delineadas. Nós começaríamos com a amostragem de várias atividades, inclusive nós temos já preparado algumas placas de trânsito, né, alguns objetos. Então, nesse momento, né, nessa interação, nós faríamos algumas perguntas para as crianças, né? Para que servem essas placas, né? Qual o objetivo de nós precisarmos obedecer a essas placas, né? Trazendo para a realidade do dia a dia, no trânsito, né? Se não houver respeito às placas, o que aconteceria, né? Passar para as crianças essas possibilidades. Se não paramos na placa de pare, acontecer batida de carros, né? Coisas concretas, trabalhar o concreto com as crianças. É importante, né, que a gente realmente assim saiba o significado dessas placas. Por exemplo, se tenho, né, um homenzinho cortado, o que significa? Então é permitida a presença de uma pessoa nesse lugar? O que vocês acham? Né? Explorar ao máximo, né, a questão das placas. Segunda atividade, nós vamos, né, propor uma atividade prazerosa, lúdica, que é o jogo dos 7 erros. Qual seria, né, os recursos? Isso. Quais os recursos que nós vamos usar? Nós vamos usar revistas, né, sempre com cuidado de fazer primeiro, né, é sempre importante lembrar isso. Todo professor que ao entrar numa sala de aula que for oferecer revistas de recortes para as crianças, que faça primeiro uma prévia seleção, porque revistas, né, nós temos revistas que contêm vários tipos de reportagens. Será que aquela reportagem é indicada para a minha turma? As né? imagens, as fotos. As imagens falam, né, muitas vezes de forma muito agressiva. Então, ter o cuidado de selecionar as revistas. Nós vamos utilizar também gibis, né? Os gibis andam muito esquecidos, mas os gibis são ótimas fontes de informação. A gente pode estar usando também. Pelos balãozinhos, né? Dos personagens. Não, até aquelas histórias que tem na tirinha no final do gibi, ela não tem palavras. Ela não tem, ela só tem. É só a sequência. É a sequência e os personagens, de acordo com o desenho da imagem dele, o rostinho de assustado. Aí a criança vai olhando, no final ela entendeu a história inteira e não tem uma palavra. Isso. Não tem. Outra atividade interessante que nós estamos preparando também, né, pedir que as crianças, né, que elas façam uma propaganda a partir de recortes de revistas, que elas próprias criem uma forma de chamar a atenção. Por exemplo, né, a gente sabe que é necessário escovar os dentes todos os dias, então nós precisamos do creme dental e de uma escova de dente. E a partir desse desafio, como que você vai fazer para que a pessoa, para que outra criança use e escove os dentes todos os dias? Então é acreditar realmente no potencial da criança, na criatividade. E uma forma de analisar, não, essa criança realmente ela está entendendo essa comunicação, ela está atenta, ela percebe os detalhes, né, da propaganda. Normalmente as propagandas são muito coloridas. Quais os recursos que ela usou? É óbvio que há crianças que são mais criativas, outras são mais limitadas. Mas nessa troca, né, nessa troca de informações, as crianças têm condições de crescer, né, de perceber e principalmente de ter o senso crítico a respeito do que está sendo proposto, do que está sendo informado para elas, né? Pois é, a gente está na Semana da Criança. Tá cheio de panfletinho por aí com brinquedo, né? Bola disso, carrinho da Hot Wheels, que o menino bate o olho na figura e já sabe o que é. Era uma outra opção também, levar
esses encartes que estão dando por aí com os brinquedos, porque pela figura do boneco ele já sabe que é o Max Steel, pela figura da boneca já sabe que é a Barbie. Então mostrar para eles também que eles vão fazer essa leitura dessas figuras através desses encartes que a gente pode estar trazendo também. Então, para fechar essa primeira parte, fica a proposta, né, de analisar com calma, com tranquilidade o que foi proposto aqui, inclusive a parte escrita e a confecção dos materiais que estão sendo, né, que vão ser o recurso que nós utilizaremos nessa prática pedagógica. Certinho. Então a gente faz o seguinte, a gente tem que trazer para poder desenvolver os nossos materiais, essas placas, esse desenho colorido, né? Para avaliar, a gente faz uma ficha de avaliação, né, Ivani? Né, dona Ana? Aí a gente explica, trazemos essas placas, a gente coloca usando uma lousa, o próprio quadro negro, distribui a folha para cada criança, a gente já mostra para elas, né? O que seriam essas embalagens, o jogo mesmo, os slogans. E a gente aguarda, vamos ver as respostas dessas crianças em sala, para a gente estar desenvolvendo essa atividade por esse prazo que a dona Ana propôs aí de umas 2 semanas, né, dona Ana? Isso. Acho que sim, tá bom? Tudo bem. Considerações. A gente, para levar a proposta da atividade, para trabalhar com a criança letramento por imagem e conhecimento antes mesmo que ela aprenda a ler, trabalhando imagens, gravuras, áudios e sons, a gente propôs que trabalharíamos com imagens mais comuns e que as crianças interpretem só de vê-las. Faz uma leitura visual e sem a necessidade de saber ler e escrever, elas já entendem o que diz. Numa proposta em que a mídia auxilia em todo esse processo. A gente entendeu que para poder trabalhar o contexto proposto, a gente estaria trabalhando essas imagens e levando todo esse conteúdo para dentro de sala de aula de uma forma mais abrangente e produtiva, trazendo para o papel aquilo que seria o resultado da proposta da atividade.